Bane é um vilão clássico do Batman, muito conhecido por sua força física impressionante e inteligência estratégica. Ele nasceu na prisão de Penhaduro, em Santa Prisca, onde foi forçado a sobreviver desde criança, desenvolvendo corpo e mente ao extremo. Lá, ele foi submetido a uma droga chamada veneno, que aumenta sua força de forma sobre-humana. E nos quadrinhos, é famoso por ser o responsável por quebrar o Batman tanto física quanto psicologicamente. Mas isso é no universo tradicional. No universo absoluto, o buraco é mais embaixo, assim como tudo nesse universo. A grosso modo, esse universo tem como objetivo ser o que o universo Ultimate era na Marvel, mais sombrio e um pouco mais pé no chão. Dentro do possível, é claro. A origem do universo absoluto dentro da cronologia da DC Comics está ligada à reformulação de continuidade e à criação de uma realidade alternativa pelo Darkseid. O vilão descobriu que durante todo esse tempo da sua existência ele estava incompleto, fragmentado por todas as realidades. Ele deveria ser mais poderoso, ele deveria ter o seu poder que é dele por direito e foi atrás para consegui-lo. No final, ele conseguiu unir a sua essência a um novo universo que estava sendo formado, mudando as energias desse universo de esperança para a energia das trevas do Darkseid. A história, que deveria seguir um curso natural, mudou drasticamente para ser a de um mundo onde a esperança não existe. Todos os personagens tiveram suas origens alteradas, dos grandes, como o Batman, Mulher Maravilha e Superman, até os menores, como Bane, Alfred e demais núcleo do morcegão. Até locais tiveram suas origens mudadas, como é o caso do Asilo Arkham, que não é mais um asilo para vilões com problemas mentais. O local agora é chamado de Arkham M, um enorme complexo industrial secreto construído na costa de Gotham. A equipe que está construindo é privada de uma empresa chamada JK, e o Batman entrou na equipe para descobrir o que estava acontecendo no local. Mais tarde, um dos seus amigos de infância foi sequestrado e levado para lá. Logo, o Batman não tinha outra escolha além de descobrir o que estava acontecendo. Graças a um outro amigo que acabou sendo morto mais tarde, ele recebeu informações sigilosas do que iria encontrar lá dentro, mas na verdade, tudo só viria à tona depois de entrar. Primeiro, Bruce descobre que o local gasta várias vezes o que deveria em energia elétrica, o que já levantava muitas suspeitas. Ao entrar disfarçado de engenheiro civil, ele sem querer tromba com o diretor do local, que acaba mostrando para ele dois corpos em estado de criogenia. Aí percebemos que o diretor na verdade é a versão absoluta do Senhor Frio, e que seus pais faziam pesquisas com gelo porque acreditavam que era a chave para conservar as maravilhas do mundo. Eles fizeram experimentos no próprio filho, e isso fez dele um monstro com poderes de gelo, e Bruce foi capturado para experimentos também. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com Bane? Calma que eu já chego lá. Tudo isso aqui é importante para entender a sua função e aparição. Depois de capturado, Bruce foi levado para uma sala cheia de pessoas em estado de criogenia, onde ele faria parte deles. Eles eram a alta sociedade de Gotham, alguns dos mais ricos políticos, empresários ou qualquer alto cargo que a cidade ofereça. Todos eles foram para lá com suas vidas acabando, acreditando que o gelo os poderia manter vivos, mas não é isso que o gelo traz. Ele só traz dor incessante. Bruce até conseguiu se manter no processo e se libertou, onde teve que lutar contra o Senhor Frio e mais um exército de mortos-vivos de gelo. Bruce foi obrigado a fugir, já que além do exército, o Senhor Frio ainda tinha super força e poder de gelo. Então não era a batalha mais equilibrada do mundo, mas ainda tinha o seu amigo desaparecido, Waylon Jones, e isso deixou o Cavaleiro das Trevas tão frustrado que estava agindo como alguém que estava possuído. Ele derrubou toda a família dos Maroni e dos Falcone, derrubando tanta gente que os hospitais ficaram sem ambulância e tiveram que usar carros por aplicativo, mas até eles acabaram. E, infelizmente para o Batman, isso chamou a atenção do Bane, que mostra na sua primeira aparição o quão insano que ele é. Naturalmente ele já é mais alto que qualquer humano e forte bastante para levantar uma pessoa com um único braço e esmagar sua cabeça com uma única mão. Nas primeiras páginas ele ainda se mostrou extremamente inteligente e ameaçou um chefe de estado a parar uma guerra em andamento. Enquanto isso, o Batman descobre mais sobre a Arkham M e percebe que levaram seu amigo sem a intenção de que ele retornasse. O Alfred, que nesse universo é um espião do governo, explicou que no mundo existem um total de 13 arcas, contando com essa, e que carregam muitos rumores sobre o que rola lá dentro, rumores que são abomináveis. Mas isso não era de hoje. Eles compraram as terras em 1930 e desde aquela época estavam trabalhando no local, principalmente escavando. Então, usando a tubulação e a ventilação original, o Batman conseguiu chegar até lá, a verdadeira Arkham M, uma instalação gigantesca abaixo do solo, escondido até das plantas do local. Enquanto isso, vemos o Alfred pensando em como tudo aquilo era parte de algo maior. Ele descobriu na Inglaterra que tudo estava conectado e já esteve na mesma posição que agora está o Batman. Nessa hora, o Batman adentra a instalação e instantes depois vemos o Bane, onde ele mostra que não tá ali para brincadeiras. O Batman já é um gigante perto de pessoas normais e o Bane é um gigante perto do Batman. O Cavaleiro das Trevas lança os batarangues e o Bane se deixa acertar, onde ele até mesmo faz piadas com o Batman mesmo com eles atravessando seu peito. Batman partiu para cima, mas Bane mostrou a diferença de habilidade entre os dois, se mostrando muito superior ao Batman em artes marciais, até mesmo atacando os pontos de pressão para o Batman não conseguir usar os seus braços. Bane era superior em todos os aspectos e o mais assustador dessa batalha é que ele nem mesmo estava usando seu veneno. Ele faz uma leve demonstração para Bruce ativando o produto, ficando de um tamanho colossal no processo, que
segurou Bruce com apenas uma única mão, dizendo que ele iria levar o Batman para a cirurgia. E dá pra ver pelas imagens a diferença de tamanho entre os dois, parece que o Bane tá segurando um brinquedo. Dias depois, vemos que ele realmente passou por cirurgias. Foi algo literal da parte do Bane. 6 funcionários foram necessários para carregá-lo e ele foi chamado de Sujeito Teste 27. A remoção do traje do Batman acionou várias armadilhas caseiras, causando ferimentos nos funcionários. Após múltiplas cirurgias, a equipe acredita ter extraído todos os objetos, incluindo cápsulas de gás lacrimogênio, ácido, explosivos sedativos e alucinógenos. Mas pô, o Batman é o Batman, e logo que ele acordou, retirou do céu da sua boca uma agulha que utilizou para destrancar a sala que ele estava. Vemos que Bruce estava no nível 246 e estava sendo monitorado mesmo fugindo, mas paralisou ao sair e encontrar vários corpos. Um deles, o Bruce acabou pisando. A pessoa estava completamente desfigurada e alegava que aquilo doía muito, e diversas mãos envolveram Bruce naquele momento. Isso o distraiu e Bane apareceu, nocauteando Bruce com apenas um único soco, e novamente começaram os experimentos, durante um mês inteiro dessa vez. E aí vemos o relatório dos médicos que estão cuidando do caso. Por um curto período após se recuperar do seu encontro com Bane, ele permaneceu combativo, mantendo-se ativo, limpando o chão, de forma geral, mantendo seu ambiente limpo. No entanto, após 20 dias, como os sujeitos 4, 6, 10, 11 e 21 antes dele, ele pareceu aceitar a sua situação, tornando-se dócil e depois abatido. Aos 30 dias, ele se recusou a comer, então colocaram um tubo de alimentação no seu estômago. Desde então, ele mal se moveu, mesmo quando a equipe entrou para limpar o local. E o diagnóstico da equipe, portanto, é que o sujeito 27 finalmente caiu em total submissão. Mas o diagnóstico foi prematuro. Bruce reagiu quando os médicos entraram em sua casa e atacou a todos. Ele arrancou os próprios dentes para usar como soco inglês, usou o tubo no seu estômago para usar o ácido estomacal como uma arma e usou a latrina da sua sala, junto com a sua urina, para formar uma bomba e escapou novamente. Bruce foi bem mais longe dessa vez, indo para um outro local da arca onde encontrou uma floresta viva com um rosto nas árvores. Raízes o envolveram e descobrimos que ele alcançou o ecossistema Isley, no caso, a versão absoluta da Era Venenosa. Ela afirma que o verde queria ele e envolve suas raízes dentro do seu corpo, e Bruce só sobreviveu porque novamente o Bane tinha aparecido. Ele foi capturado novamente e dessa vez foi ainda pior. Já era o dia 91 e sobreviveu ao ciclo completo de cirurgias, mas sua aparência era irreconhecível agora. Bruce estava sem cabelo, repleto de cicatrizes e suas veias estavam saltadas e na coloração verde, da mesma cor do veneno do Bane. Ele passou por uma craniotomia e uma inserção de um implante cerebral, precisando de vários enxertos depois disso. O problema é que ele estava começando a enlouquecer, e eu até acho que era essa a real intenção da equipe, já que penduraram seu traje no meio da sua sala. Bruce começou a gritar com o traje para deixá-lo em paz. Ele estava começando a desistir porque não tinha chance de vencer, mas o dever chamou Bruce novamente. O Batman chamou Bruce. Ele vestiu o traje e novamente tentou fugir, onde deu de cara com diversos animais e criaturas que claramente já foram humanos. Eles pediram para o Batman parar aquilo que estava acontecendo. O problema é que, novamente, a muralha chamada Bane apareceu. Ele estava particularmente interessado no Batman pelo tanto que ele estava aguentando, e novamente deu uma surra no herói, mesmo sem o seu veneno. O problema foi que ele lançou o Bruce através de um vidro muito específico, liberando um crocodilo gigante que atacou Bane e o deixou ferido no chão. O monstro ainda devorou os médicos locais e percebemos que era uma criatura ainda mais perigosa que o Bane. Mas não era qualquer monstro, era o Waylon transformado, e ele tinha reconhecido Bruce, que agora ia usar o crocodilo como montaria para os dois fugirem do local. Bane deixou os dois fugirem porque ele queria quebrar o Batman verdadeiramente. E é aí que o capítulo se encerra. Quando avançamos para o próximo, voltamos aos pensamentos do Alfred, onde ele se arrepende de não ter alertado o Batman do que iria encontrar. Isso porque Alfred conhecia o Bane, mas ele tinha tanto medo do personagem que evitava até mesmo dizer o seu nome, com receio dos seus medos se tornarem realidade. Como se dizer o nome do vilão fosse invocá-lo. E o Alfred estava com medo daquilo, pedindo até mesmo desculpas para o Batman por não ter tido forças de contar isso a ele. Pelo menos agora nós estaríamos cientes de qual era a verdadeira origem do Bane absoluto, que, até então, é a maior ameaça que o Batman vai enfrentar. Da mesma forma que o tradicional, a história desse começa na ilha de Santa Prisca, com um garoto nascido no meio da guerra, mas sempre há guerra lá. É uma ilha onde sempre existe luta. O povo expulsou os espanhóis, os franceses e os holandeses, mas a ilha é rica em coisas que o mundo deseja, e por isso sempre tem exércitos inimigos. O pai do Bane é um líder rebelde, e seu grupo lutou pela liberdade da ilha há mais de 100 anos, onde seu avô liderou, depois seu pai, e depois viria o Bane. Bane cresceu com o ideal de que algum dia sua ilha estaria livre, onde treinou, estudou e avançou sob o planejamento do pai. Numa terça-feira eles tomaram a capital, mantiveram ela por 3 dias e acreditavam que o momento havia chegado, só que mais tropas estrangeiras chegaram e a rebelião foi completamente esmagada. Os membros sobreviventes do grupo da rebelião foram condenados à prisão perpétua em uma prisão infame da costa da ilha, onde um menino e seu pai estavam entre eles.
Se passaram 2 anos e ainda assim o pai do menino tinha esperança. Ele dizia que a paz seria conquistada, que eles nunca quebrariam o espírito da rebelião. Todas as noites a maré fria inundava as celas até o topo, forçando os prisioneiros a lutar por pequenas e ofegantes respirações, sem contar todas as coisas mortas que vinham levadas pela água. Bane aprendeu a dormir pendurado no teto da cela. Ele aprendeu a tirar pulgas da sua pele pela manhã e comia ratos para sobreviver. Depois se passaram 4 anos. Alguns homens quebraram, se voltaram contra seu pai e o menino se afastou. Depois de 11 anos na penitenciária, o menino, que agora havia se tornado um homem, e outros lutadores colocaram um plano em ação, um plano de fuga. Eles usaram garrotes feitos de tripas secas de peixes, adagas das caudas de baratas do mar e, sob liderança do menino, tomaram a prisão, o que era algo impensável até então. Nesse meio tempo em que eles estavam presos, a ilha mudou de mãos novamente, e as condições lá pioraram muito. Novas coisas foram achadas e cobiçadas na ilha, elementos de terras raras no leito rochoso. Eles conseguiram chegar até a praia e perceberam que ninguém via o céu há mais de uma década, e seu pai entregou uma máscara feita da própria bandeira do país para seu filho. Ele entende que agora o Bane que estava destinado a libertar a ilha de Santa Prisca, e que aquele era o dia. Bane era a visão que eles tanto sonharam, e enquanto atravessavam a baía, tudo o que ele conseguia pensar era na luta à sua frente, e ele tinha múltiplas estratégias para tomar a praia e depois a capital. Mas quando se aproximou da costa, o menino não viu tanques nem tropas. O que ele viu foi apenas um homem de branco. Ele estava parado ao sol, rodeado de mulheres, e chamou um menino pelo nome, dizendo bem-vindos à sua casa. Ele fez uma proposta ao Bane, enquanto do outro lado da praia, o seu pai observava enquanto a conversa acontecia. Ele reparava que talvez fosse o sorriso do homem, ou a maneira como ele fazia piadas, mas aquela pessoa que estava conversando com Bane nunca ria. E aí percebemos que é o Coringa. Isso porque o Coringa do universo absoluto foi descrito como um homem que nunca ri, obviamente para fazer uma contraparte da sua versão tradicional que ria o tempo todo. As mulheres também eram esquisitas. O pai jurava que via coisas mexendo em suas barrigas, apesar de que nesse primeiro momento não sabemos o que é. Talvez sejam futuras versões da Arlequina. Não sabemos exatamente qual foi o conteúdo da conversa, mas Bane encerrou do nada e quando ele retornou abraçou o pai, o que parecia ser um ato carinhoso entre um pai e um filho, entre dois homens que sonhavam com a liberdade de um país, terminou em um homicídio, uma tragédia, com Bane esmagando seu pai naquele abraço. Depois vemos ele relacionado a diversos tipos de homicídios ao redor do mundo, explodindo um avião que carregava um diplomata, ele matou um jornalista em Dubai, piratas no Mar Vermelho, e a partir daí, o nome Bane foi ganhando força e notoriedade. Ele ainda passou por diversos tipos de cirurgias para aprimorar o seu corpo, principalmente para ter aqueles tubos que são conectados a ele. As informações do Alfred sugerem que o veneno que corre em suas veias é uma mistura de ácidos, proteínas, ativadores compostos e citrocinas. Isso deu a ele o controle total sobre os próprios músculos e suas células se curvam perante a sua vontade. Ele tem total controle sobre tudo no seu corpo. O mais surpreendente ainda era a maneira como aquilo aprimorava sua própria mente. Antes ele só conseguia aprender uma quantidade limitada de coisas, mas agora, de repente, ele conseguia guardar livros, bibliotecas inteiras em sua cabeça e conhecia todos os métodos de luta. Ele conhecia todos os tipos de armas, todas as batalhas desde os tempos antigos até agora, das estratégias dos reis guerreiros sumérios até a doutrina algorítmica mais atual. E é justamente por isso que eu falei que ele é o maior inimigo possível do Batman, talvez alguém que o Batman não consiga derrotar no mano a mano. Além dele ser quase insuperável por conhecer todas as artes marciais existentes e todos os tipos de estratégia, ele ainda pode controlar o próprio corpo. Então é por isso que ele não se importou com os ataques do Batman no começo, porque ele sabia que podia regenerar e que nem mesmo iria sentir dor. A diferença entre o Homem-Morcego e o Bane dessa realidade é a mesma que entre o céu e a terra, e agora ele estava lá em Gotham, ele estava lá pelo Bruce. O Alfred faz uma batalha simulada sobre como seria um confronto entre os dois em um campo aberto, dessa vez em Gotham, que é o local do Batman, então ele teria vantagem, e mesmo assim, ele não teria a menor chance. Mesmo com explosões de carro sobre seu corpo, Bane não seria ferido, e dessa vez, o Batman não teria vantagem de ter um corpo maior e de ser o mais forte. Mesmo utilizando suas armas e o seu machado, ele não conseguiria ferir o vilão. O Batman não só seria derrotado, ele seria brutalmente humilhado. Na simulação feita pelo Alfred, Batman perderia o seu braço pelo próprio machado e ele ainda usaria a placa para esmagar o rosto do Bruce, raspando ele até o Bruce perder os olhos. Mas não entenda errado, o objetivo de Bane em momento algum foi matar o Batman, até porque ele poderia ter feito isso desde o início. Ele quer quebrar o Homem-Morcego, e nessa situação feita pelo Alfred, ele realmente conseguiu. E se o que o Alfred imaginou acontecer, isso vai ser brutal. Não só pela luta, mas pelo que acontece depois. O Batman passa por diversas cirurgias para complementar aquelas que ele passou no início da história. Ele seria como Bane, teria seu corpo modificado, teria veneno passando pelo seu corpo também, e iria se tornar um modificado, um super-humano. O Alfred até cita alguns nomes que passaram por procedimentos parecidos e que nós conhecemos do universo tradicional, que são o KGBesta e o Exterminador. E nossa, KGBesta é um nome muito ruim. Enfim, o Batman não iria se juntar a esses nomes, iria ser transformado em algo novo, uma versão melhorada e super poderosa de si mesmo. No último painel, vemos como seria esse Batman totalmente hipotético e modificado
machucado após a cirurgia. E olha, o visual ficou tão legal pro Batman que me desculpe, mas eu até desejaria que ele perdesse pra ver como seria. Mas nós sabemos que, mesmo sendo no universo absoluto, que é um universo mais sombrio que os demais, isso não vai acontecer. O Batman vai achar alguma forma de derrotar o Bane ou estragar os seus planos, mesmo que seja temporariamente. O que nos resta é esperar sair os próximos capítulos para saber qual será o desenrolar dessa história. Mas se você curtiu, já sabe, deixa o like aí embaixo e manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos para ajudar o canal a continuar crescendo. Deixa aí embaixo o que você achou dessa história do universo absoluto. Se você gostaria de mais histórias como essa aqui no canal, valeu e até a próxima!